Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Bom dia. Hoje a Etna não conseguiu participar agora, abrir a sala, mas nós estamos aqui. Quem vai orar para nós, para já darmos início ao nosso estudo e não perdermos nenhuma oportunidade? Quem quer orar para nós? Pode ser a senhora, irmã Dinair? Sim, ora. Por favor. Pai querido, nosso Deus do céu, estamos reunidos em Teu nome para estudar a Tua palavra. Que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, meu Deus, engrandecido, glorificado. Obrigado, Pai, por esses momentos. É muito precioso, na primeira hora do dia, buscar o Senhor em oração e ter a comunhão contigo, Pai, para nós viver nosso dia, para anunciar a nova do Evangelho às outras pessoas. Esteja com cada um, ó Deus, e aquelas que têm vontade de participar, que participem para a honra e glória de Ti, Senhor. Amém. Obrigado por esse momento, agradecemos por Jesus. Amém. Deixa eu permitir a galera aqui entrar. Hoje vai ser um desafio. E fazendo e aceitando, admitindo as pessoas, mas vai dar certo. Eu peço só para quem tiver com o microfone aberto para desligar, para não dar interferência. Nós estamos com o pessoal aqui no Instagram também. E nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Ontem nós estudamos sobre o episódio bíblico em que Jesus indica que um dos seus discípulos iria traí-lo. E nós vimos 5 declarações que Jesus fez, indicando a conspiração que ia acontecer, com o intuito de levar Judas a perceber que Jesus sabia e se arrepender. Mas nós vimos que todas essas oportunidades, todas essas 5 oportunidades foram desperdiçadas. Então, hoje nós vamos continuar estudando sobre a ceia. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia. Está sem tom. Tá mudo, Daiane. Tá mudo? Mudo, não estou ouvindo. Oxi. E agora? Continua mudo. Eu não sei. Pera lá. Sejam bem-vindos, o pessoal do Instagram. Nós estamos tentando resolver um problema aqui. Não estamos ouvindo. Tá, só um minutinho. Porque está mudo. Google Meet. Não sei o que está acontecendo. Nós vamos ter que iniciar uma nova reunião. Eu estou enviando um outro link para eles, porque aquele lá não estava dando certo o som. Vamos lá, vamos ver se agora vai dar certo, porque para mim tá parecendo que está funcionando. Aí. Galera. Agora tá ouvindo, irmã? Eu estou. Ah, ok. Então era problema que eu entrei por outro navegador. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu entrei por outro navegador e realmente. Mas vamos continuar. Então eu vou começar de novo. Eu peço desculpa para a galera do Instagram. Passa um pouquinho aí, eu vou colocar
Eu vou colocar esse anúncio aí do momento que começa realmente, né? Mas assim, só vamos recapitular rapidinho, porque a galera do Google Meet não conseguiu escutar, tá? Então, ontem nós estudamos sobre o episódio bíblico em que Jesus ele anuncia que um dos seus discípulos iria traí-lo. E nós vimos 5 declarações que Jesus fez desde o momento em que eles lavaram os pés até o momento da ceia. 5 declarações que Jesus fez para indicar que alguém iria trair ele. E essas declarações eram oportunidades para que Judas percebesse que Jesus sabia e para que Judas se arrependesse. Só que, infelizmente, nós vimos que Judas não se arrependeu. Mas uma coisa que tem que ficar claro na nossa mente é que, apesar de Judas cumprir aquela profecia de que alguém iria traí-lo, de que alguém iria trair Jesus, isso não significa que ele foi predestinado para trair Jesus. Não. Essa predestinação, ela não existe. Ela não existe porque, apesar das profecias indicar as coisas que vão acontecer, nós vemos que cada um tem a possibilidade de decidir se vai fazer ou não. E se Judas fosse predestinado a fazer aquilo, por que Jesus faria aquelas 5 declarações tentando levar ele ao arrependimento? Então, Judas não foi predestinado para pecar, para trair Jesus, mas ele, com as suas atitudes, com as suas escolhas, ele foi fazendo isso. Pouco a pouco, ele foi se deixando levar por esse pecado. E nós vimos ontem e terminamos refletindo isso, que nós temos que tomar cuidado também, porque muitas vezes Deus está nos dando a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, das coisas que acontecem na nossa vida, e a gente não aproveita essas oportunidades. 5 oportunidades desperdiçadas por Judas. 5. E muitas vezes nós perdemos várias outras também. E hoje nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor. Ontem nós vimos algumas características da ceia, algumas fases, e a ceia era um momento muito nobre, muito solene, onde eles seguiam um ritual formal ali para acontecer. E hoje nós vamos ver algumas declarações que Jesus fez nessa ceia. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia. Hoje nós vamos ler 2 textos. Primeiro nós vamos ler Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 29, e depois nós vamos para 1 Coríntios. Vamos ler Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 29, diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Esse relato sobre a ceia está tanto em 1 Coríntios capítulo 1, que é o que nós vamos ler agora, mas também está em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 22, e está em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. Mas eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 23, diz o seguinte: Mas nós pregamos... Opa, eu anotei errado. Pera lá. Deixa eu ver aqui se eu anotei errado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 a 25. Não é. Primeiro Coríntios. Deixa eu só
pegar nas minhas anotações aqui rapidinho esse texto. Mas anota em Marcos, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu anotei errado, será? 1 Coríntios 10. A partir do versículo... É isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu anotei capítulo 1, mas é capítulo 10. Diz o seguinte. Não é também. Enfim, eu coloco para vocês depois, porque não vou perder tempo. Nós perdemos um pouco de tempo agora e eu já peço desculpa para vocês. Mas esse versículo de Coríntios também, ele faz menção a essa ceia do Senhor. Só que ele traz alguns detalhes específicos que não foram apresentados em Mateus, e a gente vai ver aqui. Então, o relato ele começa falando que Jesus estava ali naquela ceia pascal. E ontem nós vimos vários detalhes dessa ceia pascal, que tinha um momento que eles cantavam um salmo, que outro momento a pessoa que estava dirigindo, que ela abençoava o alimento, que ela partia o pão, que o vinho era passado por vários momentos ali para aquelas pessoas tomar. E o texto de hoje inicia dizendo que enquanto eles comiam, Jesus ele pegou o pão e abençoou. E eu achei muito interessante porque tem as partes, e a Bíblia é muito específica, fala que Jesus tomou o pão, Jesus abençoou o pão, Jesus partiu o pão e Jesus ele distribuiu o pão aos seus discípulos. E enquanto ele fez isso, ele proferiu palavras e ele disse assim, isto é o meu corpo. E o relato de Coríntios fala assim, isto é o meu corpo que é dado por vós. E acrescenta, faze isso em memória de mim. E nós vamos ver alguns detalhes aqui. Então assim, olha, Jesus ele estava ensinando de forma simbólica, ali na prática também, o que iria acontecer com ele. E estava ensinando para os seus discípulos que assim como o corpo encontra alimento no pão material, que a mente encontra alimento espiritual nas verdades proferidas por Cristo. E por isso que enquanto ele vai fazendo aquele ritual, que era o que ocorria em várias casas, em vários lugares, em quase todos os lugares ali em Jerusalém, ele ia acrescentando coisas, ele ia acrescentando palavras para que os seus discípulos eles fossem alimentados fisicamente, mas para que eles fossem alimentados espiritualmente. E a Bíblia fala que Jesus toma aquele pão sem fermento para representar o seu corpo que era sem pecado. Depois a Bíblia fala que ele toma o cálice, e esse cálice era utilizado na celebração do serviço pascal. O copo continha o mais puro suco de uva não fermentado e provavelmente diluído em água, como nós vimos ontem, porque o ritual, ali naquele ritual, a pessoa que estava dirigindo, o chefe da família, o chefe do grupo, ele diluía aquele suco em água, ele misturava aquele suco em água para depois distribuir, para depois passar pelas pessoas. E aquele suco era sem fermento, não era o vinho que nós vemos hoje, era o suco, um puro suco de uva. Nós não conhecemos os métodos que eles utilizavam para fazer com que o suco de uva não fermentasse. Eu fiz uma pesquisa e no Oriente, porque a colheita da uva ocorria exatamente 6 meses, aproximadamente 6 meses antes da Páscoa. Então, um dos métodos que eles utilizavam para manter o suco puro e não fermentado é que eles, após a colheita, eles faziam ali o suco e eles desidratavam parcialmente o suco de uva. Então ele ficava como se fosse um líquido gelatinoso, e por isso que era necessário diluir em água para ser restaurado ao seu estado original.
E Jesus toma, nós não sabemos se foi esse método que foi utilizado, mas nós sabemos que era o puro suco de uva. E a Bíblia fala que Jesus, ele toma aquele cálice em suas mãos e ele afirma para todos que estavam ali, para todos beberem, e fala que isto era o sangue dele, o sangue da aliança, que era derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Aqui Jesus declara todo o propósito da morte dele, todo o propósito. E assim como o pão representava o corpo de Cristo, o sangue representava, o vinho representava o seu sangue. E ele afirma que aquele era o sangue da nova aliança. Eu não sei se vocês já estudaram sobre a história de Israel, sobre a história desde a criação, mas em vários momentos Deus, ele fez aliança com o povo. Deus, ele fez aliança com Noé, quando ele sai da arca. Deus, ele fez aliança com Abraão, e ao longo dos anos ele foi fazendo aliança com o povo de Israel, ali no período de Moisés. E quando Jesus, ele institui nessa primeira Páscoa, não na primeira Páscoa, né? Nessa Páscoa que ele participa com seus discípulos, ele está falando que aquele seria o sangue da nova aliança, porque ele estava apontando para o sacrifício que ele iria fazer um dia depois. O sangue que Jesus derramou no Calvário, ele valida a nova aliança, assim como no passado, quando o povo de Israel sacrificava ali os bois, ele ratificava a antiga aliança. O sangue de Jesus seria o sangue da nova aliança. Sem a morte vicária de Cristo, o plano da salvação, ele nunca teria se tornado uma realidade. E o que é morte vicária? O que significa essa palavra vicária? Significa substituição. Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. Era para nós morrermos, mas ele tomou o nosso lugar. E ele tomando o nosso lugar, essa morte vicária de Cristo, ele tornou o plano da salvação uma realidade. E uma das coisas que eu fiquei pensando e que eu fui pesquisar, porque Jesus, ele morre num momento específico da história. E o que aconteceu com as pessoas que viveram antes do sacrifício de Jesus? Mesmo os que foram salvos no tempo do Antigo Testamento foram em virtude do sacrifício que estava por vir. Eles foram salvos ao olhar pela fé para as coisas que aconteceriam no futuro. Assim como nós hoje encontramos salvação olhando para a morte de Cristo que aconteceu no passado. E aqui, quando nós vemos essa declaração de Jesus falando que o sangue era o sangue da nova aliança, de que aquilo era o sangue dele, nessa declaração, a natureza vicária da morte expiatória de Cristo é claramente confirmada. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Ele derramou o seu sangue pela nossa salvação. E ele diz que o seu sangue foi derramado para a remissão dos pecados. Isso é a declaração que ele fala. E a palavra remissão, ela indica libertação, perdão. E quando eu vi o significado dessa palavra remissão, eu me lembrei do povo de Israel. O povo de Israel ali, antes de ser liberto do Egito, Jesus pede para que eles sacrifiquem um cordeiro, porque passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Aquela atitude que ocorreu muitos anos antes da morte de Jesus já estava indicando a libertação que Jesus iria fazer do pecado quando ele morreria pelo meu e pelo seu pecado. E Jesus, ele termina suas palavras afirmando que daquela hora em diante ele não mais beberia do suco da videira, até o dia que ele beberá o vinho novo no reino de Deus. Olha que Jesus está falando aqui. Antes mesmo de Jesus morrer, Jesus estava fazendo menção ao céu. Jesus estava falando sobre o futuro. E nós estamos vendo nesses últimos dias que nada do que Jesus ia passar, ele não passou nada sem antes avisar para os seus discípulos. Sobre o sofrimento dele, ele avisou.
Como seria a morte dele, ele avisou. Que alguém iria trair, ele avisou. E agora, aqui, na ceia, antes mesmo dele morrer, ele está falando que um dia ele vai fazer uma ceia lá no céu. E ele vai tomar o vinho novo no reino dos céus com seus discípulos, com todos aqueles que aceitarem o plano da salvação. Jesus havia bebido o suco puro da uva com seus discípulos, mas por algum tempo ele iria se abster até beber novamente no reino dos céus. Jesus estava apontando para o futuro. Ele estava falando do presente, mas ele estava apontando para o futuro. Eu não sei se vocês já leram. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. João, ele faz menção à boda do Cordeiro, às bodas do Cordeiro. O que é essas bodas do Cordeiro? Nessa boda do Cordeiro é quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai esqueci a palavra, mas é como se fosse uma alegria, como se fosse ali uma festa comemorando o triunfo do plano da salvação. E aqui, à medida que a última ceia ia acontecendo, Jesus já estava relacionando estreitamente essa última ceia com a ceia que irá acontecer no futuro, lá no céu. Ele estava ligando o plano da salvação ali, ele estava ligando as coisas que estavam por vir, que iriam acontecer, com aquilo que iria acontecer no futuro, com as bodas do Cordeiro que vai comemorar o triunfo do plano da salvação. Jesus afirmou que no reino dos céus ele vai comemorar a vitória do plano da salvação. Ele está fazendo uma promessa de que o reino um dia finalmente se tornará realidade. Os discípulos queriam que Jesus instituísse um reino terrestre, mas Jesus estava prometendo um reino nos céus. E o papel dos discípulos, assim como o nosso papel, era ter fé nessa promessa, era acreditar que as coisas que Jesus estava falando realmente iriam acontecer. E nós temos todas as evidências possíveis para acreditar nas promessas de Jesus, porque todas as coisas que ele falou que iria acontecer, aconteceram. E por que essa última promessa não irá acontecer? Com certeza irá acontecer. E no relato de Coríntios, nós vemos que o texto termina falando que Jesus ordenou aos seus discípulos que todas as vezes que eles fizessem a ceia, que eles fizessem em memória dele. Ele falou, fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Ele estava querendo que os seus discípulos todas as vezes que os discípulos comessem do pão e bebessem do cálice, eles estariam anunciando a morte do Senhor até que ele venha, E essa ordenança feita ali, na ceia, era como uma ligação entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Ali, naquela ceia, Jesus designou o serviço de comunhão. E ele foi designado, esse serviço de comunhão, a ceia do Senhor foi designada para manter viva na nossa mente a esperança da segunda vinda de Cristo, mas também manter na nossa memória a morte vicária que Jesus fez por mim e por você. O relato termina dizendo que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Ontem nós vimos que na tradição, o costume deles era cantar o Salmo 115 e o Salmo 118. E o relato de João fala que eles cantaram e que depois eles foram para o Getsêmani e que a caminho de Getsêmani, nos capítulos 14 e 17, nós vemos que Jesus foi a caminho do Getsêmani dando vários conselhos aos seus discípulos. Queridos, quanto cuidado Jesus teve com seus discípulos e quanto cuidado ele tem conosco. Porque eu fiquei impressionada
com a didática de Deus ao longo de toda a Bíblia. Porque quando nós vemos a libertação do povo de Israel, quando a libertação do povo de Israel, a primeira Páscoa foi instituída, os israelitas eles tinham que sacrificar um cordeiro, comer o cordeiro, e isso já estava representando o sacrifício que Jesus faria no futuro. Agora nós vimos Jesus cumprindo a ceia pascal, conforme Deus havia pedido para o povo de Israel, mas agora ele dá um novo sentido a ela, porque o Cordeiro de Deus ele seria sacrificado e ele morreria pelo meu e pelo seu pecado. Nesta ceia, Jesus disse para os seus discípulos que uma nova ceia vai acontecer no céu, e isso é uma promessa. É uma promessa, e todas as vezes que nós participamos de uma santa ceia, nós precisamos manter firmes na nossa mente o sacrifício que Jesus fez por nós no passado, porque Ele morreu para nos libertar do pecado, mas nós temos que manter na nossa mente essa ceia que vai acontecer no céu, porque é uma promessa. É isso que nos dá esperança, é isso que nos dá força para passar por todas as coisas difíceis, e é isso que nos dá esperança e nos leva a amar esse Deus que entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. No meu e no seu lugar, para nos libertar do pecado. E Ele prometeu que um dia Ele vai voltar. E Ele vai nos levar para o céu, para uma nova aliança no céu. E lá nós vamos tomar novamente uma ceia com Ele, representando uma nova aliança. E eu quero fazer parte dessa ceia. Eu quero fazer parte dessa ceia. E eu quero que você, que está estudando a Bíblia comigo hoje, eu quero que você faça parte dessa ceia também. E para isso nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Para isso nós precisamos obedecer às coisas que Ele nos pede. E para isso nós precisamos aceitar a sua graça, aceitar o seu sacrifício por nós. Ele quer fazer uma aliança comigo e com você hoje. E nós precisamos aceitar essa aliança. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque na Tua palavra, Pai, nós encontramos verdades que nos orientam, verdades que nos confortam. E hoje nós vimos, Senhor, que ali na Sua última ceia nesse mundo, que o Senhor já deu todas as evidências de que o Senhor vai voltar. O Senhor ali orientou os seus discípulos das coisas que iriam acontecer. O Senhor disse que o Senhor iria morrer para a remissão dos nossos pecados. E nós queremos te louvar por isso, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo seu sacrifício por nós. Muito obrigada, Senhor, pela esperança da salvação. Muito obrigada porque o Senhor tomou o nosso lugar, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, por todas as vezes que nós desacreditamos na Tua palavra. Nos perdoe por todas as vezes, Senhor, que nós preferimos confiar tanto em outras coisas e nos perdemos. E não prestamos atenção nas orientações claras que o Senhor está dando para nós. Por favor, Senhor, continue a obra que o Senhor está fazendo em nossa vida. Porque nós queremos fazer parte, Senhor, da ceia que o Senhor está preparando para nós no céu. Senhor, abençoe cada uma dessas pessoas que estão assistindo. Continue nos ajudando, continue nos dando desejo de estudar a Tua palavra e nos preparar para o Teu retorno, porque nós confiamos que o Senhor vai voltar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossa vida. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês mais esse dia. Amanhã nós vamos continuar nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos.